Lindo dia a todos, excelente início de ano e o nosso pedido a Jesus e a esses espíritos amorosos, amigos, que continuem a nos acompanhar ao longo dessa trajetória em nossas reflexões. Vamos iniciar o ano de uma forma diversa, diferente. Vamos abordar hoje um livro de uma enfermeira australiana que resolveu compartilhar conosco, após anos de cuidados paliativos com pacientes terminais, e que ela resolveu registrar, entre esses pacientes, os 5 maiores arrependimentos relatados por eles ao final de suas existências. Arrependimentos do que eles poderiam ter feito e não fizeram durante sua trajetória terrestre. O nome da enfermeira australiana que escreve o livro é Bronnie Ware e o nome do livro, Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. No final do ano passado, um jornalista comentou a respeito desse livro e nós achamos por bem, nesse início de ano, comentá-lo também, compartilhar esses ensinamentos, essas reflexões com vocês todos. Então, no livro, essa enfermeira, ela fez um resumo, não de todos, mas dos 5 principais arrependimentos relatados por aqueles pacientes na experiência dela. E a enfermeira relata o quanto essa situação terminal em pacientes lúcidos determina o aclaramento e a lucidez do que realmente há de importante na vida. Então, aquela pessoa, nesse momento, ela começa a ter uma visão mais apurada do que realmente é importante nessa nossa encarnação. E o livro realmente não tem nenhuma conotação religiosa e nenhuma intenção de autoajuda, mas serve como uma reflexão a todos nós, independentemente da crença que podemos professar. Ela vai nos reportar, de uma forma até jornalística, tudo aquilo que ela ouviu daqueles pacientes necessitados de trabalhos paliativos no final de suas existências. E elegeu os 5 arrependimentos principais, os mais relatados. Bom, vamos lá então. O primeiro deles é a falta de coragem para realizar as próprias escolhas durante a vida, e não as escolhas que os outros esperavam deles. Aqui, eles vão falar dos seus sonhos que não foram realizados muitas vezes por falta de coragem de enfrentar as opiniões sociais. Por exemplo, um jovem que deseja ser músico, por um talento, por um sonho, mas a família desse jovem e a sociedade impõem a ele carreiras que devem certamente levá-lo a um sucesso maior, a um futuro mais promissor. Então esse jovem, ele pode crescer levando consigo uma frustração por não seguir o seu sonho, o seu objetivo na vida. E a esse respeito, Pedro de Camargo Vinícius, no seu livro Mestre na Educação, ele vai dizer: os pais geralmente se preocupam com a carreira que os filhos deverão seguir, deixando-se impressionar pelo brilho e pelo resultado utilitário que de tais carreiras possam advir. No entanto, deixam de atentar para a questão fundamental da vida, que se resolve em criar e consolidar o caráter. Antes de tudo e acima de tudo, os pais devem curar da educação moral dos filhos, relegando às inclinações e vocações de cada um a escolha da profissão como acessório. A crise que assoberba o mundo é a crise de caráter, responsável por todas as outras.
O momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Temos vivido sob o despotismo da inteligência. Cumpre sacudir-lhe o jugo fascinador, proclamando o reinado do caráter, o império da consciência, da moral e dos sentimentos. Bom, a esse respeito, então, Vinícius, esse educador espírita, escreveu essas palavras no seu livro. E agora vamos para a segunda causa com respeito a Bronnie Ware, né? A respeito do seu livro. Então, a segunda causa de arrependimento relatada por essas pessoas foi: eu acho que trabalhei demais. E quanto a esse sentimento, existe até uma música, queria ter trabalhado menos. Na verdade, apesar do progresso tecnológico, as pessoas parecem mais apressadas, trabalhando além do que precisariam trabalhar, criando necessidades materiais exageradas a cada dia e não tendo nem tempo para a família, os amigos, o contemplar a natureza e até o lazer, que não deixa de ser importante, que faz bem à alma, ao espírito encarnado. Temos que lembrar que tudo na vida é equilíbrio. O próprio livro dos Espíritos vai dizer na questão 683, qual o limite do trabalho? E a resposta dos Espíritos, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, cada um de nós sabe o limite dessas forças internas, o limite do cansaço, do quanto poderíamos suportar esse trabalho. Então, quanto a esse respeito, deixa livre o homem, em suma, né? Em resumo, essa resposta dos Espíritos. E na questão 682, Kardec pergunta: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também não é uma lei da natureza? E a resposta deles: sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, o que eles estão dizendo nessa resposta é o seguinte: é que o repouso também é importante e ele também nos favorece para a meditação. Porque senão, enquanto estamos num trabalho maquinal o tempo todo, um trabalho físico, muitas vezes não temos tempo para refletir. E aí, nós estando libertos desse trabalho, nós vamos conseguir passar para essas reflexões do que realmente é fundamental na nossa vida, não é? E continuando, todos nós temos esse limite em que precisamos parar para reabastecer as nossas forças. E isso nos trará sérios arrependimentos no final da existência, o não parar para ter visto o sol nascer. Vamos agora para a terceira causa, que é o não manifestar sentimentos com a devida clareza. Essas pessoas tiveram timidez, vergonha de expressar seus sentimentos e guardaram a sensação de que ficaram devendo ao outro as palavras claras e corretas, os gestos carinhosos e as declarações fiéis de seus verdadeiros sentimentos a essas pessoas, aos outros. Então a enfermeira ela vai dizer: muitas pessoas reprimiram seus sentimentos para manter a paz com os outros. Como resultado,
essas pessoas se contentaram com uma existência medíocre e nunca se tornaram quem eram capazes de se tornar. Muitas desenvolveram doenças relacionadas à amargura e ao ressentimento. E nós lembramos que a gratidão é um sentimento muito nobre e que traz a saúde. Quando a gente reconhece, tem oportunidade de dizer para as pessoas: você é muito importante para a minha vida. Ou então, muito obrigada pela força que você me deu hoje. Esse treino constante vai certamente nos remeter a Deus e a gratidão de que devemos ter para com Ele em tudo na vida. Expressar sentimentos é importante para quem ouve e para quem tem a oportunidade de dizer isso. Expressar sentimentos por aquela pessoa que está à nossa volta é expressar nossos sentimentos ao nosso Criador, que foi o responsável por essa pessoa estar à nossa volta. Muitas pessoas acabam se afastando de nós, perdemos o contato ou às vezes já se encontram até num plano maior, sem que soubessem que em algum momento elas foram importantes para nós, porque não falamos. Então, expressemos nossos sentimentos enquanto elas estejam no caminho conosco. É importante para não nos arrependermos depois. Vamos agora à quarta causa de arrependimento. Gostaria de ter mantido contato com meus amigos. A enfermeira conta que muitos pacientes perceberam a falta que os amigos faziam no fim da vida, quando às vezes já não dava mais tempo para localizá-los. Tudo se resume a amor e relacionamento no final. E lembramos que de Jesus, quando ele fala: guarda o teu tesouro onde as traças não roem. Porque de fato é isso que fica, os sentimentos, as relações com o próximo, e não o que é material, o que é fugaz, passageiro. A amizade é arrumar um tempo para estar junto. É como uma semente que devemos regar para virar uma plantinha e, no fim, uma árvore vigorosa. E isso não inclui as redes sociais, que superficialmente mantêm esses relacionamentos. Elas são importantes, mas elas não são essenciais. Então, como dissemos atrás, a importância do estar junto. E, por fim, ela vai relatar a quinta causa de arrependimento, relatada por esses pacientes terminais, que é o desejo de se deixar ser feliz. Esse arrependimento é surpreendentemente comum, muito comum. Ele explica que muitos percebem apenas no final da vida que ficaram presos a velhos hábitos e padrões que não se permitiram fazer o que de fato as deixava felizes. E ela escreve: o medo da mudança fez com que fingissem para os outros e para si mesmos que estavam satisfeitos. No fundo, desejavam rir direito e ter bobagens em suas vidas novamente. Quando você está em seu leito de morte, o que os outros pensam de você é algo muito distante. E então aqui ela está relatando sobre as máscaras mesmo que usamos na nossa encarnação. E realmente não somos verdadeiramente quem precisaríamos ser. Não colocamos o nosso rosto, a nossa cara a tapa.
não mostramos quem realmente somos. E, na verdade, no final, vamos nos arrepender muito disso tudo, de termos vivido para os outros, de termos vivido da melhor forma que a nossa razão determina, mas não o sentimento. Vamos a um exemplo. Uma pessoa passa a vida guardando recursos para obter uma super TV, vamos dizer, para poder assistir a um futebol, um show ou qualquer outra atração. Assim que ela consegue, ela vai ter um grande prazer, realmente. Mas não podemos deixar que isso vire o vício da vida dela, de ficar várias horas na frente daquela tela digital. Isso seria felicidade? Nós vamos perguntar, isso faria falta no final da nossa vida? Será que algum daqueles pacientes se arrependeu de não ter ficado mais horas diante daquela tela digital? A enfermeira disse que não são apenas esses 5 fatores que determinam frustrações e arrependimentos nas pessoas no fim das existências, mas são aquelas que mais se repetiram nos depoimentos daqueles pacientes. Poderíamos também citar outros, como provavelmente o deslumbramento com a matéria, porque nós somos ainda muito vulneráveis aos apelos da matéria. No recente Natal, pudemos observar as pessoas doentes na busca de presentes, de refeições que agradassem a todos, esquecendo-se do aniversariante. E isso é um fato de todos os anos, fato que acontece sempre. E para finalizar nosso assunto, Emmanuel, em seu livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai falar a esse respeito no capítulo Certamente. Vamos lá. É o comentário sobre a passagem do Apocalipse que registra: certamente cedo vem. Vamos lá então. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos 1000 da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelos apóstolos a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo
e não te faças tardio na preparação. Então nós vamos agradecer agora a Deus e a Jesus por esses alertas que nos chegam, desejando a todos o que é verdadeiramente importante para as nossas reflexões nesse início de ano. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos, um ano de muito estudo, trabalho e reflexão, e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.